Esta mensagem é urgente, e é para você. Você carregou um peso nos ombros por muito tempo, um fardo que você nunca deveria ter carregado. Vejo a tensão em seu coração, a dor nas costas oculta em sua alma, as lutas secretas que você não conta a ninguém. E esta noite, eu o confronto com uma verdade que você não pode evitar: você confiou mais em si mesmo do que em mim. Você se apoiou em sua própria força, em sua própria sabedoria, em seu próprio controle frágil. E, ao fazer isso, você se afastou do caminho onde minha graça, meu poder e minha presença fluem como água viva. Isto não é uma questão pequena. Não é um detalhe passageiro. É um erro grave. E se você ignorá-lo, verá como as pequenas rachaduras em sua fé podem se abrir em grandes abismos de desespero. No entanto, não vim para condená-lo, vim para restaurá-lo, para trazer cura, para lhe mostrar um milagre maior do que aquele que você pediu. Mas você deve ouvir cada palavra até o fim, pois a visão que lhe darei não é parcial, é completa, e contém a chave para a sua liberdade. Se você partir cedo demais, perderá o momento de renovação, a revelação do que preparei para você. Você me pergunta: por que parece que estou lutando sozinho? Por que oro e não vejo a resposta? E eu lhe respondo agora: porque você não me deu toda a sua confiança. Você guarda pedaços do seu coração. Você constrói muros com o seu medo. Você escolhe a autossuficiência em vez da rendição. Mas ouça-me, o medo não pode ser seu mestre. O orgulho não pode ser seu abrigo. Somente a minha graça, somente o meu toque, somente a minha presença pode curar, pode restaurar o que está quebrado dentro de você. Permaneça comigo nesta mensagem. Não se afaste, não silencie a minha voz. Pois nos próximos momentos, exporei as sutis correntes que o mantiveram cativo, as correntes da dúvida, da vergonha, da falsa independência. E então as quebrarei diante dos seus olhos. Mostrarei a você o caminho do arrependimento que leva ao perdão, a estrada da obediência que leva à bênção, a entrega que gera verdadeira liberdade. Não apenas o confrontarei, também o cobrirei. Não apenas ferirei o seu orgulho, também atarei o seu coração com a minha misericórdia. Este é o seu convite: abra o seu coração, conceda-me o seu consentimento e creia que estou prestes a fazer algo novo em sua vida. Pois você está diante de um limiar esta noite. De um lado está o seu próprio esforço, a sua luta sem fim, a sua ansiedade incansável. Do outro lado está o meu favor, a minha dádiva, a minha abundância, a minha promessa de cura e renovação. E eu o estou chamando para atravessar. Não deixe que o seu orgulho, não deixe que o seu medo, não deixe que a sua hesitação roube este momento de você. Permaneça comigo até o fim, pois a palavra final desta mensagem será a porta da sua salvação, a revelação da visão que prometi. Se você permanecer, se você se abrir completamente, sentirá o meu toque, a minha graça, a minha presença repousando sobre você como um escudo, como uma cobertura, como um rio lavando o passado. Esta não é apenas mais uma palavra, é a palavra que pode redirecionar o curso da sua vida para sempre. Fique. Ouça. E viva. Você tentou se manter firme, não é? Tentou carregar o peso de cada decisão, cada medo, cada ferida oculta sobre os ombros. E embora tenha sorrido na frente dos outros, embora tenha dito a si mesmo que era forte o suficiente, no fundo você sabe a verdade: o fardo se tornou mais pesado do que suas forças. A tensão em sua alma se tornou como um nó que não pode ser desatado, e seu coração clama por libertação. Você sente a dor invisível nas costas do espírito, o lento rompimento de alguém que não foi criado para sobreviver por pura autossuficiência. E eu lhe digo agora:
Este é o perigo que consome muitas vidas. Confiar em si mesmo, apoiar-se em seu próprio entendimento, é o caminho que leva ao colapso. Não vês como o medo te sussurrou? O medo te diz que não podes confiar em mim completamente. O medo insiste que, se te renderes, perderás o controle, a dignidade e a segurança. O medo mantém-te acordado à noite, ensaiando as batalhas de amanhã, calculando resultados, planejando rotas de fuga. Mas eu não te criei para seres escravo do medo. Eu te criei para caminhares em liberdade, para respirares o ar da confiança, para viveres sob a proteção da minha graça. No entanto, quando deixas o medo guiar as tuas escolhas, ele torna-se teu senhor e rouba-te a minha bênção. Considere quantas vezes você orou com palavras, mas seu coração se conteve. Você pediu o meu poder, mas se apegou aos seus próprios planos. Você buscou a minha presença, mas também quis ser o arquiteto do seu destino. Você vê o perigo aqui? Quando você mantém um pé na fé e outro na autossuficiência, você está dividido. E um coração dividido é instável, jogado de um lado para o outro pelos ventos da vida, nunca seguro, nunca enraizado, nunca em paz. Você acha que consegue lidar com isso sozinho, mas veja o fruto desse caminho. Noites sem dormir. Ansiedade implacável. Um espírito inquieto que nunca conhece a verdadeira quietude. Relacionamentos desgastados por causa do seu orgulho. Um coração que se sente cansado e culpado, exausto pelo esforço, mas envergonhado pela fraqueza. Este é o fruto da autodependência. E este fruto é amargo. Quero que você veja o perigo claramente. Não se trata apenas do seu estresse atual, trata-se da trajetória da sua vida. Se você continuar alimentando medo, se continuar confiando apenas em si mesmo, as rachaduras em seu espírito se alargarão. O que começa como uma tensão oculta se tornará um colapso aberto. O que começa como uma deriva silenciosa levará a uma tempestade de desespero. Sem arrependimento, sem se voltar totalmente para mim, seu coração se endurecerá e seus ouvidos se tornarão surdos à minha voz. Você ainda ouvirá o barulho do mundo, as altas demandas das pessoas, o ruído interminável dos seus pensamentos, mas o meu sussurro, o meu chamado, se enfraquecerá em sua percepção. E quando isso acontecer, você viverá sem direção, tropeçando na escuridão, perseguindo sombras que não podem satisfazer. Não foi isso que eu projetei para você. Eu o fiz para caminhar comigo, para receber força do meu espírito, para alçar voo como águia, não para arrastar correntes atrás de você. Mas quando você se recusa a se render, você se acorrenta. Quando você resiste ao arrependimento, você resiste à cura. E quando você resiste à confiança, você resiste ao próprio milagre que você continua me pedindo para enviar. Você se pergunta por que as portas permanecem fechadas, por que os avanços tardam, por que as orações parecem não ser atendidas. E eu lhe respondo agora, não é porque minha mão é fraca. Minha mão é poderosa. Meu poder é ilimitado. Minha presença está sempre perto. Mas seu próprio coração construiu muros de resistência. Você quer que eu atue em sua vida, mas só me dá parte dela. Você quer que eu derrame minhas bênçãos, mas guarda uma parte secreta do controle para si mesmo. Você quer o milagre, mas o quer em seus termos, dentro de seus limites, em sua agenda. E assim você bloqueia o próprio fluxo de graça que anseia. Ouça-me com tremor, este é o perigo da meia confiança. Ela parece segura porque você se convence de que ainda é religioso, ainda é espiritual, ainda é fiel em alguma medida. Você diz a si mesmo, pelo menos eu oro. Pelo menos eu sigo os passos.
Mas eu não estou chamando você para os passos, eu estou chamando você para o arrependimento. Eu não estou chamando você para a conveniência, eu estou chamando você para a obediência. E obediência parcial ainda é desobediência. Você não vê o engano do orgulho? O orgulho lhe diz que o seu caminho é mais sábio. O orgulho sussurra que a rendição é fraqueza. O orgulho insiste que, se você me der o controle, você se perderá. Mas aqui está a verdade: o orgulho leva à queda. O orgulho constrói muros altos, e então esses muros se tornam sua prisão. O orgulho tranca dentro de você, com seus medos. E, no entanto, se você se humilhar, se ajoelhar, se admitir que precisa de mim mais do que sua próxima respiração, eu quebrarei os muros, abrirei as portas da prisão e o inundarei com a minha presença. Olhe para a sua vida. Pense nos momentos em que você tentou forçar uma resposta, quando seguiu em frente sem esperar pela minha orientação. Isso não o deixou cansado? Não lhe custou a paz? Não levou a mais confusão? Esta é a evidência de que a autossuficiência falha. Sem a minha proteção, cada passo parece mais pesado, cada fardo parece maior, cada desafio parece mais agudo. E quando você ignora o meu aviso, quando resiste à minha correção, você caminha direto para os braços do desespero. E o desespero não é passivo. O desespero cresce. Começa como peso, depois se transforma em desesperança e, finalmente, sussurra sobre a desistência completa. Muitos que se confiaram acima de mim chegaram à beira da desesperança, onde o inimigo sussurra mentiras de destruição. Este é o perigo do qual estou te puxando para trás esta noite. Estou te mostrando a ladeira antes que você deslize demais. Entenda isto: o inimigo da sua alma se deleita com o seu medo. Ele o alimenta. Ele sussurra que você deve manter o controle, que deve depender apenas de si mesmo, que não pode confiar plenamente em mim. Por quê? Porque ele sabe que o medo desconecta da fé e, sem fé, você não pode receber a minha bênção. Ele sabe que o orgulho o separa da graça e, sem a graça, você não pode andar na minha luz. O plano dele é simples: mantê-lo ocupado, mantê-lo ansioso, mantê-lo autossuficiente até que seu coração se torne insensível à minha voz. Mas estou quebrando esse ciclo esta noite. Estou confrontando você não porque esteja irado sem propósito, mas porque a minha ira é justa, enraizada no amor. Não deixarei você se deixar levar silenciosamente pela destruição. Eu o sacudirei, o disciplinarei, o despertarei, porque sou seu pai e tenho ciúmes do seu coração. Tenho ciúmes da sua entrega total. Considere também o perigo da demora. Você diz a si mesmo: amanhã eu vou mudar. Amanhã eu vou me arrepender. Amanhã eu vou deixar ir. Mas o amanhã é um ladrão. O amanhã rouba a sua urgência. O amanhã endurece o seu coração. O amanhã se torna a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, e, ao mesmo tempo, a sua alma esfria. Você não percebe que a obediência tardia é desobediência? Que o arrependimento tardio é rebelião? Que a confiança tardia é incredulidade? Eu te chamo agora, não depois. Eu te chamo nesta mesma hora. Porque cada passo que você adia é mais um passo para longe da vida que eu te prometi. Meu favor aguarda do outro lado da sua rendição. Minha dádiva está preparada para aquele que abandona o medo. Minha abundância está reservada para aquele que escolhe a fé em vez do orgulho. Mas você não pode recebê-la se continuar à distância, de braços cruzados e coração dividido. E você não percebe como isso afeta mais do que apenas você?
Suas escolhas se propagam para fora. Sua autoconfiança afeta sua família. Seu medo contamina seus filhos. Seu orgulho prejudica relacionamentos. E sua falta de confiança enfraquece seu testemunho diante dos outros. Eu o chamei para ser uma luz, mas como você pode brilhar se esconde sob as sombras do medo? Eu o chamei para ser uma testemunha, mas como você pode testemunhar quando seu próprio coração está preso à tensão e ao peso? Este é o perigo em que vives, e é maior do que admites. Mas não é maior que o meu poder. Não é maior que a minha graça. Não é maior que a minha presença. Eu te confronto com a verdade para que possas despertar para o caminho da vida. Eu exponho o teu orgulho para que possas escolher o arrependimento. Eu revelo o teu medo para que possas entrar na fé. E eu te mostro o custo da autossuficiência para que possas abraçar a minha total suficiência. Permaneça comigo, pois isto é apenas a revelação do problema. Em breve, revelarei a solução, a visão de salvação que preparei para você. Mas, primeiro, você precisa ver claramente onde está e por que isso não pode continuar assim. Pois o perigo é real, mas a promessa também. O aviso é severo, mas a misericórdia também. E o que revelarei a seguir não apenas o confrontará, mas também o restaurará. Se você me ouvir agora, se permanecer comigo até o fim, não partirá como chegou. Você se erguerá em força, coberto de graça, renovado pelo meu toque, fortalecido pela minha presença e liberto pelo meu milagre de cura. Agora, ouça com atenção, pois estou prestes a lhe mostrar a saída do fardo, da tensão, do peso infinito que o oprime. Você ouviu o perigo, sentiu a ferroada da convicção, mas eu não o deixo aí. Eu não sou um Deus que apenas adverte, sou um Deus que restaura, que cura, que conduz meus filhos a uma visão maior do que eles imaginavam. E a solução que trago não está escondida, não é complicada, é simples e custosa. Requer todo o seu coração. Requer sua plena confiança. Requer seu arrependimento, sua disposição de abandonar o orgulho e a autossuficiência e recuar para o abrigo da minha presença. O primeiro passo é reconhecer que rendição não é fraqueza. Você acreditou na mentira de que abrir mão do controle significa derrota. Mas ouça-me, render-se a mim é adentrar a liberdade. Arrepender-se não é confessar o fracasso, é abrir a porta para o perdão. Quando você escolhe confiar, você não perde força, você a ganha. Quando você abandona o seu medo, você não cai vazio, você é preenchido com o meu poder. Esta é a troca divina que ofereço, seu orgulho pela minha graça, seu fardo pelo meu milagre, seu medo pela minha bênção. Considere esta pergunta: e se aquilo que você teme perder for a chave para a sua libertação? E se o controle ao qual você se apega for a corrente que o prende? E se as lágrimas que você esconde forem as águas que podem batizá-lo para um novo começo? Você tem vivido acreditando que se apegar a algo mantém seguro, mas eu lhe digo, é desapegando que você finalmente conhecerá a liberdade. Você se encontra diante de um dilema moral. De um lado está o caminho do orgulho, onde você continua a se apoiar na sua própria sabedoria, a consertar suas próprias rachaduras e a carregar seu próprio fardo. É o caminho que lhe parece familiar, até confortável, porque você o percorre há anos. No entanto, no fundo, você sabe aonde ele leva, à exaustão, ao desespero e à cegueira espiritual. Do outro lado está o caminho da rendição, onde você se ajoelha, confessa e se liberta. Parece aterrorizante para a sua carne, porque exige confiança. Mas este caminho é vida, este caminho é paz, este caminho transborda da minha graça. Qual você escolherá? Eu lhe pergunto, o que você ganha ao se apegar ao medo?
O medo protegeu? Ele lhe trouxe paz? Ele lhe deu alegria? Ou ele apenas roubou seu sono, consumiu sua energia e silenciou sua esperança? O que o orgulho produziu em sua vida? Ele lhe deu segurança duradoura ou o manteve isolado, na defensiva e exausto? Essas são as perguntas que você deve confrontar, pois elas revelam o vazio da autossuficiência. E agora, deixe-me revelar o conhecimento privilegiado que dou àqueles que se humilham. Quando você se arrepende, quando se prostra diante de mim, você não cai em julgamento, você cai em meus braços. Quando você se rende, eu não o desnudo, eu o cubro com a minha justiça. Quando você confessa, eu não o envergonho, eu o purifico, eu o renovo, eu o chamo de meu. Esta é a visão única de salvação que coloco diante de você. Não é apenas o perdão dos pecados, é a restauração da sua alma. É a cura das feridas ocultas, a quebra de correntes invisíveis, o milagre de transformar cinzas em beleza. Deixe-me mostrar-lhe a progressão desta solução. Ela começa com o reconhecimento. Você deve reconhecer que o seu caminho falhou. O reconhecimento é a luz que expõe o orgulho e o medo. Uma vez que você o veja, o segundo passo é a confissão. Fale comigo claramente. Não se esconda. Diga-me, Pai, eu confiei mais em mim do que em ti. Eu escolhi o medo em vez da fé. Eu me apoiei no meu próprio entendimento. E à medida que você confessa, os muros que você construiu começarão a rachar. Então vem o arrependimento, o voltar do seu coração para mim. Arrependimento não é apenas um pedido de desculpas, é uma mudança de direção. É afastar-se da autossuficiência e caminhar para a minha presença. E quando você se arrepende, você abre espaço para a restauração. O que acontece quando você se arrepende completamente? Eu derramo o meu favor sobre você. Eu libero a minha bênção em áreas da sua vida que antes estavam bloqueadas. Eu lhe dou a força para se manter firme onde antes você tropeçou. Eu o visto com coragem onde antes o medo reinava. Eu coloco a minha unção sobre você e, de repente, o que era impossível se torna possível, não pela sua força, não pelo seu esforço, mas pelo meu poder. Deixe-me perguntar, você consegue imaginar uma vida sem atenção constante? Consegue se imaginar livre da dor invisível nas costas de carregar fardos que eu nunca pedi para você carregar? Consegue se imaginar acordando todos os dias não com medo, mas com expectativa, porque sabe que a minha presença vai à sua frente? Isso não é um sonho, é a realidade para a qual estou te convidando. Mas isso requer o seu sim, a sua rendição, o seu consentimento à minha vontade. Não pense que o arrependimento é apenas para os grandes fracassos, os pecados óbvios. Não, o arrependimento é para cada canto sutil do seu coração que resiste a mim. É para o orgulho oculto que sussurra, eu consigo fazer isso sozinho. É para a dúvida silenciosa que diz, Deus pode não se manifestar. O arrependimento limpa até as menores rachaduras, porque desejo preenchê-lo completamente. E quando você se arrepende diariamente, quando pratica a confiança momento a momento, você caminha em um fluxo de cura e renovação contínuas. Eu vos conto um mistério, aqueles que se curvam mais profundamente são os que se elevam mais alto. Aqueles que choram na minha presença são os que riem com verdadeira alegria. Aqueles que entregam tudo são os que recebem o meu tudo. Não invejem os autossuficientes, pois eles pisam em terreno instável. Invejem, em vez disso, os humildes, pois são eles que andam sob a minha proteção, que brilham com a minha luz, que habitam na minha graça. E se você decidisse hoje se livrar da necessidade de controlar? E se você colocasse cada plano,
cada medo, cada relacionamento, cada decisão futura em minhas mãos. E se você realmente acreditasse que eu sou poderoso o suficiente para protegê-lo e compassivo o suficiente para abençoá-lo? Se acreditasse, você experimentaria o milagre do descanso. Você não se esforçaria mais para ganhar o que já lhe foi dado. Você não entraria mais em pânico quando as tempestades surgissem, porque saberia que eu sou seu escudo e seu guia. Mas aqui reside o dilema: você precisa escolher. Eu não vou forçá-lo. Eu bato, mas você precisa abrir. Eu convido, mas você precisa responder. Eu lhe mostro a vida e a morte, a bênção e a maldição, e o incentivo a escolher a vida. Você vai? Você entrará no desconhecido da fé ou permanecerá acorrentado à prisão conhecida do medo? Você clamou por cura, e eu lhe digo, a cura começa com a rendição. Você pediu bênçãos, e eu lhe digo, a dádiva vem através da obediência. Você ansiou por liberdade, e eu lhe digo, ela nasce do arrependimento. Minhas promessas são certas, mas exigem alinhamento. Você não pode andar na escuridão e esperar o fruto da luz. Você não pode se apegar ao medo e esperar o fluxo da graça. Você não pode servir ao orgulho e também desfrutar da plenitude da minha presença. Esta é a visão única de salvação que revelo. Não se trata apenas de escapar do julgamento, mas de entrar em abundância. Não se trata apenas de perdão, mas de renovação. Não se trata apenas de evitar o castigo, mas de receber poder. Eu o chamo não apenas para sobreviver, mas para se erguer, brilhar, caminhar na abundância do meu favor. E isso se torna realidade quando você escolhe confiar plenamente em mim. Então, pergunto-lhe novamente, o que você escolherá? Continuará a carregar o peso da sua vida em suas próprias mãos ou o colocará nas minhas? Continuará a alimentar o medo ou entregará a minha graça? Continuará em meia obediência ou entrará em arrependimento total? Essas perguntas não são para amanhã, são para agora. Fique comigo, pois o que eu desvendarei a seguir é a plenitude da bênção que acompanha a rendição. Você viu o perigo, ouviu a solução, mas em breve declararei as promessas que o aguardam. E essas promessas não estão distantes, elas estão próximas. Se você abrir seu coração, se me der seu consentimento, você saboreará a doçura da minha presença, sentirá o fogo do meu poder, receberá o transbordar da minha bênção. Esta é a visão da salvação que estou revelando diante dos seus olhos, e ela é sua, se você me escolher. Agora ouça a minha voz, pois estou prestes a derramar sobre você palavras de bênçãos e promessas que cobrirão sua alma como chuva em terra seca. Você passou pelo reconhecimento do seu fardo, pelo peso da sua autossuficiência, pela tensão dos seus medos ocultos. Você viu o perigo de viver dividido, de se apegar ao orgulho, de resistir ao arrependimento. Mas agora eu lhe apresento algo maior, a abundância da minha graça, o transbordar do meu favor, a visão da salvação que restaura, renova e fortalece. Esta não é uma promessa para outro tempo, começa agora. Por que você escolheu ouvir? Por que está disposto a abrir o seu coração? Declaro sobre você a promessa de cura. A dor invisível nas costas da sua alma, a fadiga espiritual que o tem desgastado, serão curadas pela minha presença. Tocarei as partes de você que ninguém mais vê, as rachaduras secretas, as lágrimas privadas, os momentos de silêncio em que o desespero sussurrou mais alto que a esperança. Meu poder já está se movendo através de você, trazendo libertação, quebrando as correntes, preenchendo os lugares vazios com a força do meu espírito. Você não está sozinho, filho. Minha presença vai à sua frente, minha mão repousa sobre você, minha luz o cerca. Onde o medo antes construía muros, eu estabelecerei um escudo.
Onde a vergonha antes sussurrava mentiras, eu hastearei uma bandeira de graça. Onde o desespero antes falava de finais, eu escreverei um novo começo. Estas não são palavras vazias, eu sou o Deus que fala, e acontece. Minhas promessas não falham, e minha palavra não voltará vazia. Não te lembras do que te disse desde o princípio? Eu sou o teu pastor e te guio para águas tranquilas. Eu restauro a tua alma. Unjo a tua cabeça com óleo, e o teu cálice transborda. Esta é a realidade daqueles que confiam plenamente em mim. Não te faltará nada. Não serás abandonado. Não andarás sozinho pelo vale, pois a minha vara e o meu cajado te guiarão, e o meu espírito te consolará. Esta é a herança do arrependido, o tesouro daqueles que se rendem. E eu lhe digo isto, porque você se arrepende, eu restauro. Porque você se rende, eu elevo. Porque você confia, eu provê. Sua obediência abre portas que ninguém pode fechar. Sua humildade atrai meu favor como um imã. Sua fé libera meu poder milagroso em suas circunstâncias. O que parecia impossível se tornará um testemunho. O que parecia sem esperança se tornará uma história da minha graça. O que parecia pesado será levantado, e você se levantará renovado, fortalecido e coberto pela minha unção. Pense nisso, criança. Chega de noite sem dormir atormentadas pelo medo. Chega da tensão corrosiva no peito. Chega do peso de carregar fardos sozinho. Pois eu sou a sua proteção. Eu sou a sua luz na escuridão. Eu sou a sua fortaleza e o seu refúgio. Você caminhará em paz mesmo quando as tempestades rugirem. Você viverá em abundância mesmo quando o mundo falar de escassez. Você se moverá com coragem mesmo quando os outros tremerem. Porque eu sou a sua fonte, e eu não me seco. Eu te dou a minha promessa, teu arrependimento não te deixará vazio, te vestirá de justiça. Tua rendição não te despojará de valor, te coroará de honra. Tua humildade não te rebaixará à vergonha, te elevará à força. Derramarei o meu espírito sobre ti, e conhecerás o conforto do meu abraço, a direção do meu sussurro, o poder do meu toque. Você vê como os meus caminhos diferem dos do mundo? O mundo diz para manter tudo perto, proteger-se, lutar pela sobrevivência. Mas eu digo, abra as mãos, deixe ir e observe o que coloco nelas. O mundo diz para render-se ser derrota. Mas eu digo que render-se é a porta de entrada para a vitória. O mundo diz para confiar somente em si mesmo. Mas eu digo, confie em mim, e eu nunca o decepcionarei. Esta é a visão única de salvação que estou lhe dando, não sobrevivência pelo esforço, mas abundância pela graça, não medo da perda, mas alegria da abundância, não se esconder na vergonha, mas permanecer vestido com a minha glória. Filho, não estou apenas curando o que está quebrado, estou te completando. Não estou apenas perdoando o que estava errado, estou escrevendo um novo futuro. Não estou apenas aliviando fardos, estou te ensinando a voar alto. E você voará, não por causa da sua própria força, mas porque o meu Espírito Santo soprará sobre você, elevando-o acima do alcance do desespero. Prometo-te renovação. Onde te sentiste fraco, infundirei nova coragem. Onde te sentiste invisível, lembrarei que os meus olhos estão sempre sobre ti. Onde te sentiste esquecido, mostrarei-te a minha lembrança. Não posso esquecer aqueles que se arrependem, aqueles que retornam, aqueles que clamam, Pai, eu preciso de ti. Esses clamores perfuram os céus e movem o meu coração a agir. E eu te prometo proteção. Você não andará sem proteção.
Eu serei seu escudo, seu defensor, sua luz na noite. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma maldição proferida contra você terá efeito. Nenhum plano do inimigo prevalecerá. Minha presença é uma fortaleza ao seu redor, e minha graça é a bandeira acima de você. Mesmo quando você caminhar pelos vales, saberá que estou com você, e mesmo quando as batalhas surgirem, você sentirá meus exércitos ao seu redor. Prometo-lhe provisão. Você não ficará de mãos vazias. Não mendigará pão. Não lhe faltará o necessário para a sua jornada. Suprirei todas as suas necessidades de acordo com as minhas riquezas em glória. E além das suas necessidades, derramarei bênçãos, nem sempre da maneira que você espera, mas sempre da maneira que você precisa. Minha provisão não se limita a coisas materiais, dou paz de espírito, descanso de espírito, renovação de forças e rios de alegria que fluem mesmo na seca. Eu te prometo direção. Você não mais vagará sem clareza. Não mais tropeçará em confusão. Eu serei seu guia, sussurrando, este é o caminho, ande nele. Alinharei seus passos com propósito e abrirei seus olhos para ver com revelação. As perguntas que o atormentavam encontrarão respostas, não porque você as raciocinou, mas porque meu Espírito as revelou. As escolhas que você temia fazer se tornarão simples, porque eu endireitarei seu caminho. E acima de tudo, eu prometo a você a mim mesmo. Meu maior presente não é o que eu dou, mas quem eu sou. Eu prometo a você a minha presença, permanente e inabalável. Eu prometo a você o meu toque, suave e curador. Eu prometo a você a minha graça, suficiente para cada fraqueza. Eu prometo a você o meu amor, infinito e inquebrável. Eu sou o seu Deus e sou seu para sempre. Filho, receba estas promessas não como esperanças distantes, mas como realidades presentes. Você já está caminhando no transbordamento da minha misericórdia. Você já está sob a proteção da minha graça. Você já está saboreando a doçura das minhas bênçãos. O ato de voltar seu coração para mim abriu as comportas, e eu já estou derramando o meu favor sobre você. Creia. Confie. Caminhe nele. Você consegue sentir isso agora? A mudança na atmosfera? A libertação do peso? A sensação de renovação inundando seu espírito? Isso não é imaginação, é o meu espírito confirmando que você não é o mesmo de quando começou a ouvir. Estou trabalhando em você e terminarei a obra que comecei. Permaneça comigo, pois isto é apenas o desdobramento do que o arrependimento e a confiança desbloqueiam. Em breve, vocês se unirão em oração, e nessa oração, minhas promessas selarão seu coração. Mas, mesmo agora, saiba disto, você é escolhido, você é protegido, você é amado. Você é abençoado e está sendo renovado. E nada, nenhum medo, nenhum fardo, nenhuma dor nas costas da alma, nenhuma sombra de dúvida pode separá-lo do meu amor. Agora, filho amado, chegou o momento de encerrar este tempo, mas não de encerrar a obra que comecei em você. Eu falei, confrontei, revelei e derramei minhas promessas de cura, restauração e renovação. Você viu como o fardo da autossuficiência, a tensão silenciosa e o peso do medo podem quebrá-lo. E você também viu como o arrependimento, a confiança e a entrega total à minha presença abrem a porta para milagres, para bênçãos e para o fluir da minha graça. Não se afaste desta palavra como se fosse apenas um momento. Este é um ponto de virada. Se você deixar a minha voz aqui, no eco desta mensagem, e retornar aos mesmos padrões, perderá o fruto que foi plantado.
Mas se você a levar adiante, se viver diariamente em espírito de confiança, se ajoelhar em constante arrependimento, se resistir à tentação do medo e do orgulho, então verá uma transformação além do que imaginava. Este é o meu chamado para você, não deixe a semente morrer. Regue-a com fé. Guarde-a com obediência. Proteja-a com humildade. Deixe-a crescer e se tornar uma árvore da vida que dê sombra aos outros, que dê frutos por gerações. Pois o que comecei em você esta noite não é apenas para você, é para sua família, para seus filhos, para aqueles que observam sua vida. Sua entrega se tornará a esperança deles. Sua obediência se tornará o testemunho deles. Sua liberdade abrirá o caminho para a libertação deles. Lembre-se, criança, minha presença não se limita a estes momentos. Eu vou com você. Sou seu guia, sua luz, seu escudo, sua força em cada provação. Quando o medo tentar retornar, diga minhas promessas. Quando o orgulho tentar você assumir o controle, lembre-se de que minha mão é mais forte. Quando o desespero sussurrar novamente, lembre-se do milagre que prometi. Este ciclo de arrependimento e confiança não é um evento único, é uma caminhada viva, um ritmo diário de graça. E assim eu te envio agora com a minha bênção. Caminha com coragem. Levanta-te em força. Vive sob a proteção da minha misericórdia. E quando o peso voltar a pressionar, quando a dor nas costas da tua alma tentar retornar, caia rapidamente em meus braços, pois estou sempre pronto para restaurar. Nunca me canso de perdoar. Nunca cesso de abençoar. Nunca retiro o meu amor. Volte aqui novamente, filho. Volte à minha palavra. Volte à minha presença. Volte ao lugar da escuta, pois cada vez que você vier, eu falarei novamente. Cada vez que você se render, eu o fortalecerei mais. Cada vez que você se arrepender, eu o encherei com maior favor. Este não é o fim, é o começo de um ciclo de vida, um ritmo de confiança, um círculo de restauração que nunca se rompe. Vá agora, coberto pela minha graça, envolto pelas minhas promessas, selado pelo meu amor. Carregue este fogo em seu espírito e volte, pois eu o encontrarei aqui e falarei novamente. Até lá, caminhe em paz, viva na fé e saiba que você nunca está sozinho. Minha presença permanece com você para sempre. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a Palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.